Alô a todos, bem-vindos à continuação desta minissérie de tutoriais para a produção do efeito Vortex em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX. Então, no segmento anterior a gente havia parado após a assimilação do efeito Trapcode Form no sólido recém-criado, e agora nós vamos na paleta de efeitos operar as modificações necessárias. A primeira coisa a fazer, a gente tem aqui um grid de 200 por 200 pixels em 3 camadas. Primeira coisa, vamos colocar uma camada só aqui. A gente precisa de 3 para esse procedimento. E é melhor que você vai entender o que está acontecendo aqui passo a passo. O que a gente tem que fazer inicialmente é colocar a grade no mesmo tamanho da composição. Isso é fácil. A gente vai aqui em Size X e coloca o que? 640, que a gente sabe, e o Size Y 360, que a gente também conhece o tamanho da composição. No entanto, a gente precisa de ter uma partícula por pixel, e no momento a gente tem 70 partículas em X e 70 partículas em Y. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou colocar 640 partículas na horizontal, você vê que já gera uma linha porque preenche toda a tela, e partículas em Y nós vamos colocar para 360, fazendo preenchimento total. No entanto, você nota que o que ocorre aqui é que o sólido original ele era totalmente branco e agora ele está com essa cor meio lavada, meio desbotada. Por quê? Porque na verdade o que você está vendo aqui são partículas, e as partículas, por estado default, eu vou até fechar isso aqui, vou te mostrar, elas possuem feather. Elas possuem 50 pixels de feather, então elas estão entrando uma no espaço da outra. Basta que a gente zere isso aqui, coloque 0, a gente recupera então a solidez opaca do sólido. Outra coisa que a gente pode fazer também, o Transfer Mode a gente pode botar em normal. E agora vamos dar seguimento aqui nas nossas modificações. Vamos abrir agora a seção Layer Maps, que é onde a gente assimila os layers auxiliares. Eu lembro a você que quando a gente vai utilizar esse parâmetro aqui, os layers que vão estar presentes aqui devem estar no timeline, tá? Senão eles não aparecem nos menus drop-down aqui do Color Maps. Você vê que a gente tem a visibilidade dos layers desligada, a gente não precisa deles fisicamente presentes na composição, mas eles precisam estar aqui para que possam servir como layers auxiliares nos menus aqui. Então agora nós vamos trabalhar no Color e Alpha. O que é isso? Aqui determina quais partículas aparecem e quais partículas não aparecem. O Trapcode Form, diferentemente do Trapcode Particular, ele tem a característica de que as partículas nunca nascem ou morrem, elas estão sempre presentes na cena. E a única forma de você controlar a visibilidade delas é através desse parâmetro aqui. Então vamos em frente, vamos colocar o layer aqui, no caso a gente quer o texto, e a funcionalidade a gente tem que adicionar alpha, né, aos canais RGB. Então a gente vai colocar RGB alpha para RGB alpha, e quando a gente mapear sobre X e Y, já que a gente não precisa de usar Z, a gente vai ter então as partículas com a aparência do layer. Note, mais uma vez, que isso aqui são as partículas e não o layer de texto. Você vê que o layer de texto está desligado, e aqui eu provo para você mexendo na visibilidade do form, tá ok? Só para que você entenda. Então vamos mover adiante. Nós vamos alterar agora subparâmetros aqui dessa seção. Vou abrir aqui a subseção Disperse e vamos escolher o layer Luma Matte dessa vez, e sempre Map Over vai para XY, ok? Por enquanto nada altera aqui, mas quando a gente descer agora para Disperse and Twist, nós vamos colocar o Disperse em 200. E agora você já vê as partículas se formando a partir da dispersão. Já dá um efeito interessante.
E nesse ponto você já vê que a renderização em tempo real já começa a ficar um pouco pesada para o processador. Mas vamos mover adiante. Nós vamos agora trabalhar em Fractal Strength, que é essa subseção aqui. E nesse caso nós vamos pegar aqui LumaMath e Map Over XY. Próxima modificação, nós vamos descer aqui para o Fractal Field. Você vê que o form ele é gigantesco, né? E eu avisei que ia ser pesado, mesma coisa em termos de complexidade, mas é o que tem que ser feito para chegar no objetivo, né? Vamos dizer assim. Aqui dentro do dentro do Fractal Field, nós vamos alterar Displace para 450, que aumentou mais ainda a dispersão das partículas aqui. Flow X, vamos colocar menos 30. Flow Y, também menos 30. Você vai vendo aqui em tempo real o que vai ocorrendo. Mais fácil perceber do que tentar explicar isso aqui. E finalmente o Flow Evolution nós vamos baixar de 50 para 20. Nesse ponto, o trabalho que por enquanto está pronto. Resta apenas, para aumentar o grau de realismo, ligar o Motion Blur. Só que quando a gente ligar o Motion Blur, esse aqui que eu estou falando, me refiro ao Switch Motion Blur no timeline. Ele é controlado por essa chave mestra aqui, né? Você vê que está falando Enable Motion for All Layers, quer dizer, isso aqui liga o Motion Blur para todos que estiverem marcados aqui. Isso aqui é outro parâmetro que come processamento incrivelmente. Então eu vou ligar aqui para você ver. E agora quando a gente arrasta a agulha, você vê que até a agulha fica pesada para ser arrastada. Para mim te mostrar o que aconteceu aqui agora, eu vou ter que fazer um RAM Preview. É o que eu vou fazer aqui. Eu vou pressionar 0. E você vê a velocidade do RAM Preview é ridiculamente lenta. Então eu vou dar pausa aqui para a gente não perder tempo. Então, esse pedacinho aqui já dá para a gente ver. Eu vou soltar só esse pedacinho. Então até agora a gente tem esse efeito aí, que por sinal é um efeito bem bacana. Podemos dar pausa aqui na prévia e mover adiante. Nesse ponto, agora eu vou fazer uma modificação. Vou voltar aqui no Base Form e vou alterar a base de grid para strings. Eu não fiz isso antes de cara para que você pudesse acompanhar o que estava acontecendo nas partículas a cada modificação. Mas a gente na verdade vai trabalhar com essas linhas aqui. Eu vou desligar o Motion Blur, senão a gente não vai ver nada. E agora a gente tem essa variação de efeito aí, que já começa a ficar mais parecida com o efeito final, certo? Você vê que a resolução das linhas não está muito legal. Vamos trabalhar aqui então nos settings das strings. Eu vou aumentar a densidade delas para 30 e vai dar uma linha mais contínua para nós. Ok. Agora nós vamos voltar aqui no timeline. Eu vou pressionar Enter e vou renomear o Layer Form para linhas. Isso porque a gente vai criar uma outra instância do form que vão ser as faíscas. Então tá nomeado. E desse ponto para frente agora nós vamos começar a duplicar umas composições, mas eu vou deixar para fazer tudo isso no próximo segmento para que a gente não perca a sequência do raciocínio que isso vai trazer. Então eu deixo um abraço para vocês aqui e vejo vocês no próximo tutorial.